a tipologia, né, de avaliação, a gente vai falar agora um pouco da avaliação de processo, que é aquela do segmento do programa, dos serviços, da execução das atividades. Para fazer uma avaliação desse tipo, você pode, né, escolher dimensões diferentes do processo para avaliar. Geralmente você escolhe uma, duas, mas uma recomendação bem prática é que você comece com uma. Então, dentre essas dimensões, nós podemos escolher os aspectos mais técnicos da execução do serviço ou da atividade. Ou podemos pegar a dimensão de continuidade, integralidade, natureza dos serviços que estão sendo prestados. Ou, se preferir, a gente pode se debruçar sobre a dimensão dos processos organizativos. Por exemplo, de que forma o serviço ou o programa é acessível ou não aos usuários a que ele se destina, de que maneira o acolhimento é feito nesse programa, se mais humanizado, menos humanizado e por aí adiante. Claro que essas dimensões são apenas alguns exemplos. Você pode identificar outras dimensões no seu cotidiano que seja útil para que seja avaliado no caso do seu programa ou do seu serviço de saúde. Um outro tipo de avaliação é a avaliação de resultados. Essa é considerada pelos estudiosos desse campo como a mais complexa das avaliações. Até porque nós temos dois tipos de resultados, né? Nós podemos fazer avaliação sobre resultados intermediários e podemos fazer avaliações sobre os resultados finalísticos do programa, por exemplo. Antes da gente detalhar um pouquinho mais para você o que é a avaliação de resultados, é preciso que a gente compreenda aqui dois conceitos que no nosso cotidiano às vezes a gente se confunde, que é os conceitos, né, de eficiência e de eficácia, porque ao fazer uma avaliação de resultados nós temos que usar um ou outro a depender do tipo de avaliação de resultado que a gente faça, se de resultados intermediários, se de resultados finalísticos. Veja bem, a eficiência ela é uma relação entre resultados e custos, né, desenvolvidos durante a execução, ou do serviço, ou do programa, ou do projeto, do que é que estamos avaliando. Já a eficácia, ela é como um grau, né, em que você mede o que se alcançou dos objetivos e das metas estabelecidos pelo programa ou pelo serviço, independentemente de custos. Portanto, a dica é, se falamos em eficiência, estamos falando de custo financeiro. Se falamos de eficácia, o custo financeiro pode entrar ou pode ser dispensado. Falando de avaliação de resultados, nós temos a avaliação da eficiência de um programa, de um serviço. O que é ela? É a avaliação em que eu estabeleço a relação entre o esforço que aquela equipe que trabalha, os seus gestores, emprega na implementação de um programa, serviço e em comparação com os resultados que foram alcançados. Na avaliação da eficiência, o objetivo central dela é comparar intervenções alternativas quanto ao custo. E nós damos para vocês ali algumas perguntas que você pode fazer, que são ótimas perguntas avaliativas para avaliação de eficiência de um programa, de um serviço. Por exemplo, os recursos estão sendo dirigidos aos fins previstos do programa, do serviço? O programa, o projeto ou serviço funciona num custo razoável? O programa, o serviço, ele é tão bem sucedido quanto outros programas e serviços de custo igual? Porque já sabemos, né, recursos financeiros é um item muito discutido e muito importante na execução de serviços e programas de saúde. Já a avaliação da eficácia, para quem estuda muito a área da avaliação, dizem que esse tipo de avaliação é mais utilizada porque ela é mais fácil de fazer e ela é menos custosa. Geralmente a avaliação da eficiência ela requer um especialista em finanças, né? Finanças de saúde, para a gente estabelecer algumas coisas. Mas a avaliação da eficácia, aí você não precisa ter receio. Se vamos começar a fazer avaliação agora no serviço de saúde, no nosso programa, que tal começar com a avaliação da eficácia? Né? Depois você pode, com a avaliação da eficácia, estabelecer a relação entre as metas que foram anunciadas pelo programa, pelo serviço e as metas alcançadas. Isso é um ótimo resultado a ser medido em qualquer programa, em qualquer serviço. Depois, a avaliação da eficácia, ela também te permite estabelecer relação entre os instrumentos previstos para a implementação das atividades, das ações e os instrumentos que foram utilizados.
Nós sabemos o quanto isso é importante, porque nem sempre dispomos nos programas e nos serviços de todos os instrumentos que são necessários para executar idealmente as atividades. E também a avaliação da eficácia, ela permite medir a adequação e a coerência dos meios com os quais a gente executa as atividades e ações e os instrumentos que utilizamos nessa execução. Portanto, você pode ver que ela tem uma ampla utilidade para aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Ainda sobre a avaliação da eficácia. A avaliação de resultados e a avaliação de eficácia sobre os resultados, ela pode ser sobre os resultados intermediários, e aí ela é chamada de avaliação da eficácia dos resultados, ou sobre os resultados finais, e aí ela tem um nome, avaliação de impacto. Portanto, quando a gente está discutindo avaliação, muito cuidado, falar de impacto é avaliar os resultados finais. Vamos recapitular aqui com alguns exemplos para você que quer usar avaliação no seu serviço de saúde, quais são os elementos que compõem cada um dos componentes da avaliação segundo Dona Bédia, né? Ele fala em estrutura, em processo e em resultado. Na estrutura, por exemplo, se você quer avaliar segundo a lógica de Dona Bédia, você pode ver o tipo, número de trabalhadores, se eles são adequados aos objetivos do programa do serviço, planta física, equipamentos, os serviços oferecidos, o financiamento, o acesso, entre outros. Sobre o componente processo, o que é uma avaliação de processo? É aquela que vai avaliar o comportamento, por exemplo, normativo, tanto de quem presta o serviço de saúde, quanto dos usuários que recebem este serviço. De resultado, o que é o componente resultados? É quando a gente vai verificar com a avaliação as mudanças sociais, mudanças fisiológicas, psicológicas, físicas do estado de saúde daquela população que foi beneficiada pelo serviço ou pelo programa. Mudanças de atitudes, a satisfação de usuários, o comportamento de usuários ou de trabalhadores do programa do serviço, tudo isso engloba o que nós estamos chamando o componente dos resultados. São apenas exemplos, você pode encontrar outros. E já chegando no nosso final, queremos dar para vocês aqui algumas dicas, aquelas que facilitam a nossa vida se queremos fazer na prática a avaliação em nosso serviço e nosso programa de saúde. Quais são os passos para executar a avaliação de um programa, de um serviço? O primeiro passo é basear a nossa avaliação nos objetivos ou do programa ou do serviço. Temos que saber quais são esses objetivos e escolher perguntas para responder com a avaliação que tenha relação com tais objetivos. Segundo passo, identificar ou estabelecer indicadores e parâmetros para cada objetivo que nós queremos avaliar. Lembre-se, indicadores e parâmetros são componentes impossíveis de não serem encontrados na avaliação. Sem indicador e sem parâmetro, algo para comparar o indicador depois que você obtém a informação do indicador, não é possível fazer uma avaliação. Terceiro passo, determinar que informação você vai precisar buscar, coletar e onde ela pode ser obtida. E aqui vai uma dica fundamental. Comece com as informações disponíveis. Comece avaliando quando você já tem informações que podem ser facilmente coletadas para responder aos indicadores da sua avaliação. O quarto passo é determinar que método eu vou usar, como vou fazer minha avaliação, que tipo de avaliação vou fazer, quem vão ser os trabalhadores, os profissionais, os gestores responsáveis por executar essa avaliação. Lembrando que nós estamos falando aqui da avaliação para a gestão, portanto, é um tipo de avaliação que sempre vai contar com a participação de quem executa o serviço e o programa, de quem é o gestor responsável pela equipe e pelo programa, quem são os usuários, se eu quero fazer uma avaliação participativa, E o quinto passo é coletar esses dados fazendo uso de técnicas, que nós já temos como experiência na pesquisa e outros exercícios que nós fazemos nos serviços de saúde, que técnicas ou quantitativas ou qualitativas, a depender do tipo de pergunta que eu quero ver respondida na minha avaliação. O próximo passo na execução da avaliação é determinar qual é o método que eu vou utilizar para analisar os dados que eu coletei, ok?
tudo isso também vai depender do tipo de indicador que eu utilizei na minha avaliação. Por fim, nós temos que fazer aquilo que, a partir da coleta de informações e de análise, a gente vai interpretar os resultados e apresentar os resultados da avaliação à audiência interessada nestes resultados. Se estamos falando de avaliação para gestão, é óbvio que essa audiência necessariamente vai ser composta por todos aqueles que trabalham no serviço ou no programa e também, pelo menos, com os representantes dos usuários desse serviço e desse programa, além dos gestores, né, que são os maiores responsáveis pelos resultados que são obtidos. E assim a gente compartilha essas informações com essa audiência interessada em aprender com a avaliação, aprimorar o que estamos fazendo, tomar novas decisões sobre a execução do serviço ou do programa. Para concluir os nossos passos na execução da avaliação, está faltando o quê? Ao apresentar os resultados da avaliação, não é apenas isso que é necessário. É também muito importante discutir esses resultados com a audiência dos interessados e com a própria equipe que vai ser a responsável pelas mudanças que a avaliação vai apontar como necessárias. E utilizar os resultados da avaliação, suas recomendações, para melhorar o programa e o serviço. E agora, para que a gente fique muito certa de como começar um processo avaliativo no nosso lugar de trabalho, é sempre importante dizer que para fazer a avaliação eu preciso definir qual é o objetivo da avaliação e o que é que será avaliado. Lembre-se, não podemos avaliar todas as coisas, sempre temos que fazer uma escolha, né? Nós temos que determinar o tipo de avaliação que queremos realizar e também sempre temos que pensar que na avaliação para a gestão é muito importante estabelecer, definir qual é a audiência interessada nos resultados da avaliação. Por exemplo, este resultado pode ser apresentado não apenas aos nossos gestores do serviço, como a um secretário de Estado da Saúde, a um secretário municipal de saúde, quem sabe ao próprio Ministério da Saúde. Então pense nisso antes de começar.